Depois de problemas na renovação do contrato de Lewis Hamilton, muitos acreditavam que o piloto inglês fosse se aposentar da Fórmula 1, mas logo depois ele assinou o contrato com a Mercedes por mais 2 anos. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que, na verdade, Lewis Hamilton provavelmente iria sim se aposentar no final de 2021, se um fato importantíssimo tivesse acontecido em sua carreira. Enfim, quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos, e Lewis Hamilton acabou sumindo de todas as redes sociais depois do que aconteceu lá no GP de Abu Dhabi de 2021. Claro que ele já voltou, começou a falar um pouquinho mais ali nas redes sociais e em entrevistas, mas aparentemente ele ficou um pouquinho afastado nesses últimos meses, pelo menos afastado da Fórmula 1. Isso porque aconteceu aquilo tudo, ele acreditou que o campeonato foi tirado dele, mas aparentemente, mesmo se o resultado tivesse sido diferente, ele teria a intenção de se aposentar da Fórmula 1. Segundo o Auto Racing, um jornal britânico extremamente confiável, aponta que existe sim uma cláusula no contrato que permitiria que Lewis Hamilton aposentasse da Fórmula 1 se o resultado do Campeonato Mundial de Pilotos fosse diferente. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, explicar exatamente o que poderia ter acontecido na carreira de Hamilton e o que ainda pode acontecer caso ele aposente ou talvez ele não aposente, enfim. Vou falar tudo sobre esse assunto, é importante que você assista o vídeo até o final para entender exatamente, mas antes, já deixa o seu like, o seu joinha, porque isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. Aparentemente, a grande motivação do campeonato de 2021 para Lewis Hamilton era justamente bater o recorde imbatível de Michael Schumacher, o recorde de 7 títulos na Fórmula 1. Aparentemente, ele já conseguiu bater os demais recordes que ele tinha vontade. Os grandes recordes da Fórmula 1 já são de Lewis Hamilton, e conseguir ganhar mais um campeonato mundial faria dele o primeiro octacampeão mundial da Fórmula 1 de todos os tempos. Apesar dele ter começado o campeonato não tão bem assim em 2021, principalmente por conta de dificuldades da Mercedes com os novos difusores e o novo assoalho da Fórmula 1, Lewis Hamilton se sentiu ainda mais motivado a bater a Red Bull imbatível de Max Verstappen em 2021. Não é à toa que ele conseguiu crescer no campeonato e chegar na última corrida empatado com o piloto holandês. E no decorrer do ano de 2021, a equipe começou a desconfiar da possibilidade de Hamilton realmente se aposentar ao final daquele ano. Aparentemente, a equipe nunca tinha visto o piloto tão cansado em toda a sua carreira. Aparentemente, depois do problema com o Covid-19 no ano de 2020, Lewis Hamilton ficou um pouco mais cansado e tem sequelas que ele carrega até hoje em seu corpo. Mentalmente, ele continua tão saudável quanto antes, mas seu corpo já começa a apresentar alguns sinais de fadiga nesses últimos anos da Fórmula 1. E talvez, se ele tivesse vencido o campeonato de 2021, ele já estaria de portas abertas para uma possível aposentadoria. Não é à toa que ele não falava em momento nenhum sobre um possível futuro na Fórmula 1 após 2021. Isso não quer dizer que Lewis Hamilton dizia sobre isso, falava sobre esse assunto, sobre essa possibilidade de aposentadoria. Na verdade, ele nunca disse nada nesse assunto. Mas sempre que as pessoas o perguntavam ou falavam sobre esse assunto, ele simplesmente não abria a boca para falar sobre isso. Ele parecia estar um pouco desinteressado nos anos de 2022 para frente na Fórmula 1. Mas segundo um informante de dentro da equipe Mercedes, aparentemente as coisas mudaram dentro da cabeça do piloto inglês e agora o objetivo que antes era para 2021 é para 2022. Mas agora as coisas podem ter mudado. Ele não venceu e todos sabemos o porquê. Não atingiu seu objetivo e certamente está muito mordido e chateado por tudo que aconteceu em Abu Dhabi. Isso faz todo sentido. Lewis Hamilton sempre foi dessas, um cara completamente
contra a cultura e quase contra o mundo de uma forma geral. O cara que chegou em uma Fórmula 1 extremamente preconceituosa e acabou sendo o primeiro negro a pilotar um carro de Fórmula 1, sendo um piloto titular, o primeiro negro campeão do mundo e o recordista em praticamente todos os recordes da categoria. Ou seja, quando algo irrita Lewis Hamilton, a intenção dele é justamente bater de frente com isso. E é isso que ele quer fazer em 2022 e aparentemente já demonstrou sim muito interesse pelo novo carro. E acaba que se Hamilton tivesse saído da Fórmula 1, o interesse, na verdade, de Toto Wolff, segundo essa fonte, era justamente deixar Valtteri Bottas e George Russell como companheiros de equipe. Mas como o próprio finlandês já foi para a Alfa Romeo e está confirmado, isso significa basicamente que é extremamente provável que Lewis Hamilton realmente continue na equipe alemã. Então esse é outro sinal positivo. Nós íamos ficar com Russell e Bottas, mas como o Wolff liberou o finlandês, aí tivemos outro sinal positivo que ele não ia parar. E quando perguntado sobre a certeza se Hamilton vai ou não continuar na equipe, o informante falou mais sobre esse assunto. Segundo ele, eles ainda não sabem com exatidão se Hamilton vai ou não continuar na Mercedes. Um que poderia saber, tem alguma possibilidade de saber, seria Toto Wolff, mas ele não se manifestou nesse assunto, ainda pelo menos. Mas ainda segundo o informante, Lewis Hamilton provavelmente tem esperado sim os resultados das investigações desse ano de 2022, investigações sobre o que aconteceu ao final de 2021 lá no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. Talvez a decisão de Hamilton, aparentemente para que Lewis Hamilton se decida, é importante que o GP de Abu Dhabi termine de ser investigado e realmente a investigação aponte alguns culpados para o que aconteceu lá nesse GP especificamente e acabou coroando Max Verstappen como campeão mundial de Fórmula 1. Não sabemos, talvez o Wolff saiba, mas nós não sabemos, não temos certeza. A minha opinião é que vai depender do que vai resultar essa investigação da FIA, que de fato ela está fazendo. E quando perguntado o que a Mercedes faria se Lewis Hamilton não voltasse a pilotar nesse ano de 2022, o informante basicamente disse que eles ainda não têm pensado muito sobre esse assunto, mas que provavelmente pagariam para um piloto muito bom ficar ao lado de George Russell, mesmo que isso custasse uma multa contratual e acabasse diminuindo a possibilidade de desenvolvimento de peças nesse ano de 2022. Mas aparentemente, Lewis Hamilton tá sim com muita sede para conquistar o seu 8º título mundial na Fórmula 1 e aparentemente ninguém da equipe gostaria que Lewis Hamilton saísse da Mercedes nessa altura do campeonato. Encontrar um bom piloto, mesmo que a equipe tenha que pagar multa contratual, isso está fora do teto de gastos. Não deve ser um problema para uma equipe como a nossa, sem falta modéstia. Claro, não seria um piloto como ele, porque não há outro piloto como ele, mas sempre há opções no grid, apesar de ninguém querer isso aqui dentro. Mas é claro que a saída de Hamilton não causaria prejuízo para a Mercedes apenas para esse lado relacionado à pilotagem. Na verdade, o piloto inglês é extremamente importante no desenvolvimento dos carros, desenvolvimento de chassis, ajustes e tudo mais. Isso significa basicamente que um piloto que não estaria, por exemplo, nos testes de pré-temporada, nem ambientalizado com a equipe, poderia gerar um grande prejuízo para a Mercedes, não apenas em 2022, mas nos próximos anos desse novo regulamento técnico da Fórmula 1. Talvez fosse uma catástrofe para a Mercedes de uma forma geral. E claro, ninguém gostaria disso, mas aparentemente a FIA deve considerar sim essa questão de Lewis Hamilton nesse campeonato de 2022, já que é um dos pilotos que mais traz audiência para a Fórmula 1 e seria um piloto que bateria de frente com Max Verstappen. E quem não quer ver um novo campeonato onde os dois batem de frente um contra o outro? Claro que eu quero, mas eu queria saber a sua opinião. Você acredita mesmo que Lewis Hamilton deve se aposentar ou não da Fórmula 1? Você acredita mesmo que ele poderia ter se aposentado se ele fosse octacampeão mundial lá em Abu Dhabi? O que você pensa sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso tudo. Para ser bem sincero, eu acho que apenas 2 pessoas foram responsáveis por manter Lewis Hamilton tanto tempo no esporte. Uma, Nico Rosberg. Se ele não tivesse ganhado aquele campeonato,
De Lewis Hamilton, acredito eu, que o piloto inglês já teria se aposentado da Mercedes, quando ele conquistasse o 8º título mundial. E o outro piloto, justamente Max Verstappen, que é outro que também atrapalhou essa conquista do 8º título. Acredito eu que a única coisa que falta na cabeça de Hamilton para que ele possa deixar o esporte em paz, com paz no coração, vamos dizer assim. Acredito eu que é só isso que ele tem esperado e que ele realmente está prestes a se aposentar. E que talvez, se ele vencesse o 8º título mundial, seria no ano passado. Mas claro que você pode ter uma opinião diferente da minha, inclusive comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, curtiu a forma como eu trouxe essa notícia, não esquece, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo da Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!